Eu mandei a folhinha lá no grupo já, porque algumas pessoas tinham pedido para mandar antes, então eu já mandei. A gente vai terminar a agricultura hoje, tá? Os recadinhos iniciais. Então, a gente vai terminar a agricultura finalmente, e aí vamos para a fonte de energia. A gente está com a data oficial aí do vestibular da FAMEMA. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam da data, tá? Vieram me perguntar também, quem puder responder aí no chat também o que achou da data, por favor. Também vieram me perguntar referente às férias de vocês, né, que seria do dia 4 ao dia 15. A coordenação me deu a resposta de que eles vão se reunir para decidir isso e vão informar vocês em breve, certo? Então, não tem nada definido em relação a isso. O que mais que eu tinha que perguntar para vocês? Acho que era mais vestibular, né? Da FAMEMA, especificamente, para quem presta FAMEMA. Porque mudou, né, nosso calendário, antecipou tudo. Eu queria saber como vocês estão se sentindo em relação a isso. O surto ele é real, o surto ele vem. Meu Deus, eu particularmente achei meio absurdo. Achei bem insensível, assim. Parece que eles nem mudaram o calendário, nem consideraram nada da pandemia, só jogou lá. Assim, ó, gente, não vamos mudar nada, toma, vocês que lutem. Agora, se eles vão mudar, eu acho que eles não vão mudar, não. Acho que vai ser 6 de dezembro mesmo. Enfim, a gente vai acabar a matéria, tá? Pelo menos na minha frente. Fiquem tranquilos. Eu acho que eu vou ter que ajustar o cronograma, mas aí eu já mandei para vocês também 1000 vezes o cronograma. Vou mandar mais uma vez, atualizado, tá? Mas vai depender tudo dessa reunião aí da coordenação. Para ver se vocês vão ter férias ou não. Aí, a partir disso, eu formulo certinho o calendário pra gente terminar tudo com uma semana antes da prova da FAMEMA, pra vocês irem show, fazer uma revisão FAMEMA. E vocês irem show pra prova. Certo? Mas alguém quer desabafar sobre a FAMEMA? Enquanto a gente espera todo mundo entrar? Pra quem entrou agora, eu tava falando que o tema dessa aula é bem polêmico, para não dizer outras palavras mais feias. É um tema legal de dar aula. Espero, nunca dei aula disso, né? Mas é a primeira vez. Mas eu espero... Eu, pelo menos, achava uma aula bem polêmica. Acho que essa é a palavra. Já vocês vão entender por quê. Vou explicar por quê. Já vou apresentando pra gente não perder tempo, esperar só mais 2 minutinhos. Vou cair. Eu caí para variar. Enfim, eu vou já compartilhar na tela, esperar a galera entrar, a gente já manda bala, já começa. Todo mundo vendo? Me confirmem se todo mundo vê na tela, bonitinho. Hein? Tá todo mundo vendo? Alguém me dá um ok, por favor. Top. Muito obrigada. E vocês têm simulado esse final de semana, né? Enfim, vamos simulado. Vou falar mais no finalzinho, mas vão com calma. Descansem na sexta-feira, no sábado, né? Simulado. Descansem na sexta. Pra dar tudo certo no sábado. Beleza. Vamos começar então. Dá pra ver que eu espero 5 minutinhos em ponto, né? Não deixa passar. Enfim, a gente vai para a nossa última parte de agricultura, que a gente já vem estudando já faz algumas aulas.
E nessa aula, para finalizar, a gente viu, né, a agricultura, a gente viu sistemas agrícolas, a gente viu agricultura no Brasil, né, principais produtos de exportação, etc., cultivados no Brasil. E agora a gente vai para a última parte, que são os conflitos agrícolas. E conflito por si só já é bem polêmico. Mas, em especial, esse assunto no Brasil é um assunto muito delicado e a gente vai fazer uma contextualização histórica, que eu acredito que vocês já tenham tido isso em história e saibam, então eu vou passar bem rapidinho, até porque não é a minha frente, não quero entrar na frente de nenhum outro professor que vai ter mais propriedade para falar isso, mas é importante a gente fazer um resgate histórico para entender a relação da terra e a relação do brasileiro em relação a esse tema, já que a gente está contextualizando para o Brasil. Então, vamos pensar lá na colonização, certo? Vamos voltar bastante na história. E pensar no processo da propriedade privada no Brasil e da posse de terra. Quando a gente pensa no cenário de distribuição de terras no Brasil, no processo histórico, a gente já vê uma característica muito forte que permeia e que perdura até os dias atuais, que é o seguinte, que é a concentração fundiária. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, principalmente quando a gente estudou o modelo de plantation, que segue modelos de propriedades extensas, propriedades muito grandes, e é disso que a gente está falando. A gente já iniciou o nosso processo de formação de terras com esse modelo, né, colonial, que é uma herança colonial, que perdura até os dias atuais, a gente estudou isso na nossa aula, que seria o plantation. Então, basicamente, o que aconteceu? O Brasil, em um certo momento, no período colonial, ele foi dividido em concessões e foi dividido em grandes propriedades de terra, e esses pedaços de terras foram designados para capitães hereditários. E cada capitão hereditário, com a sua capitania, é um pedaço de terra, e são pedaços de terra grandes, muito grandes, assim, tamanho de estados, real, assim. E cada capitão seria responsável por aquela terra. E foi nesse momento que começou a se associar posse de terra como sinônimo de poder. Aí você me pergunta, por que isso tem uma relação? O próprio nome já diz, capitania hereditária. Hereditária vem justamente dessa terminologia de que é passado por alguma situação, alguma relação de poder. No caso, né, de sangue ou pela própria constituição da hierarquia da coroa portuguesa, que naquele momento era quem estava fazendo essa concessão, fazendo essa divisão de forma arbitrária. Então, não foi nós brasileiros que demos início a esse processo. Foi uma coisa que é uma herança, literalmente, mais contraditório que pareça, é uma herança, literalmente, na pé da palavra, da colonização da coroa portuguesa. Eles implantaram isso no nosso território. A partir disso, né, esses capitães, por necessidade, tiveram que vir morar no Brasil, e isso começou, né, com a linhagem de vários brasileiros, que começaram a ter essa relação de terras de forma hereditária, que a gente sabe que acontecia isso muito mais no passado. E a história da concessão das Seis Marias é a mesma coisa. Seis Marias foi uma forma posterior de tentar dividir as terras também, de conceder a posse também por relações de poder. Então, a primeira coisa era essa questão. E como que eles usavam essa terra era principalmente pelo modelo de plantation, que era aquele leme que a gente estudou lá na aula que a gente viu sistemas agrícolas de plantation. O leme, né? Que é latifúndio, então, ou seja, um pedaço de terra muito grande. Mercado externo, por quê? Porque o que for produzido vai ser destinado para o exterior, para exportação. E mão de obra escrava. Monocultura, né? Ou seja, um produto, um tipo de espécie, etc., tipo arroz, soja, e é isso, monocultura, e o trabalho e a mão de obra escrava, certo? Que naquele momento era uma realidade, hoje em dia a gente tira esse E, né? E fala só do leme, e naquela época ainda era leme. Então, o plantation, ele faz parte dessa história por esse motivo, de ser uma relação de poder. Aí, em 1850, um pouquinho depois, acho que bem depois, na real, bem depois dessa situação das Seis Marias e das capitanias hereditárias, foi institucionalizada essa Lei de Terras de 1850. Ou seja, o que essa lei de terra começou a querer implementar no Brasil?
essa lei, então, determina que as terras que não estavam ocupadas, ou seja, as terras que não tinha ninguém usando, que elas estavam improdutivas, etc., não tinha ninguém, não tinha nem. Aquela sesmaria não pegava nenhum pedaço de terra. Aquela terra que não pertencia a ninguém, nenhum sesmeiro, nenhum capitão hereditário, passava a ser propriedade do Estado. Ou seja, como que você garantia isso? A polêmica dessa lei é justamente essa questão. Para você provar que ela não está ocupada, passou a ser determinado que você deveria apresentar a escritura daquela terra. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que ter uma declaração, que é essa escritura, que te garante a posse de tal propriedade. Então, é basicamente isso. A partir desse momento, você deveria todo mundo que se diz proprietário de alguma terra deveria entregar uma escritura. Só que qual que é o impasse e é onde começa a grande desigualdade do nosso sistema de distribuição de agrário no Brasil? As escrituras é um processo caro naquela época, ou seja, não era toda a sociedade civil que teria acesso a esse tipo de burocracia. A partir desse momento, ainda mais, a terra passou a ser uma forma de exclusão social, uma forma ainda mais escancarada de concentrar terra, que é uma característica disso que permeia até os dias de hoje, que já era evidente, e uma forma de blindar a propriedade de terra de algumas pessoas, ou seja, a posse de terra estava ainda mais associada a poder e dinheiro. Poder que vem do capital, do acúmulo de capital. Ou seja, só quem tinha uma condição econômica excedente, um capital excedente, que conseguiria adquirir a escritura dessas terras por ser um processo caro, certo? Uma coisa que acontece nessa época é a escravidão. A gente não pode ignorar que esse processo aconteceu nessa época. E também imigrantes e etc. Que não estavam em situação, a gente sabe, que não estavam em situações de poder e não estavam em situações de acúmulo de capital. Então, o que acontece? Essa lei de terras acaba impedindo que essas pessoas, principalmente naquele momento, então, imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, imigrantes portugueses mesmo, imigrantes... esqueci, japoneses, né? Japoneses e outros, além do processo de escravidão, então todos os escravos naquele momento, adquirissem essa terra. Mesmo depois que teve ainda estava em vigor, mesmo depois que teve a libertação dos escravos, essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas ainda não estavam numa situação de poderio econômico, certo? Então, mesmo assim, é uma forma de excluir certas pessoas, certos setores da sociedade do processo de inclusão das terras, de ter a posse de terras. E a gente tem que lembrar que posse de terras não só é poder, como também é uma forma de renda e uma forma de produção, certo? Então, isso não pode ser deixado de lado. Mais notificação. Gente, desculpa, meu computador tá cheio de vírus e às vezes aparece isso. Então, a Lei de Terras, vamos fazer uma cronologia, a Lei de Terras de 1850, então declara que você deveria ter uma escritura, e isso é um processo caro que acabou aumentando ainda mais a desigualdade entre as pessoas que possuíam a terra, ou seja, uma minoria rica possuía a maior parte das porcentagens de propriedade de terra no Brasil em termos de área, certo? E a gente vai ver gráficos sobre isso que eu separei para vocês. Enfim. Depois disso, foi instalada fronteiras agrícolas a partir da década de 1960. Então, de novo, um salto histórico muito grande. E, basicamente, isso começou porque a gente já viu aquele território em arquipélago que tinha no Brasil, de várias regiões do Brasil afastadas uma das outras, sem ter uma interconexão entre elas. E aí, a partir desse momento, essa instalação de fronteiras no Brasil é como se tivesse começado a ter mais infraestruturas, principalmente férreas, né, então trens entre essas regiões, que diminuíam, mitigavam os distanciamentos e esse território arquipélago no Brasil, essas regiões. E aí começou a ter maior ocupação do Centro-Oeste, aquele processo lá de construção de Brasília, que atraiu pessoas do Nordeste para o Centro-Oeste. Isso aconteceu para a Amazônia também, no norte do país, enfim. A partir de concessões de terras, enfim, programas do governo, etc. E também, dentro desse processo, aconteceu a grilagem de terras, que é uma coisa que
a gente tem que falar dentro desse contexto. Lembrando que a gente estava, a partir desse momento, a gente estava às vésperas de entrar num processo de ditadura militar de 25 anos. Então, essa grilagem de terras fica basicamente como acontece. Basicamente, você vai fazer uma escritura de uma propriedade que não existe. E a gente vai ver gráfico também de como a gente prova que isso tem acontecido na história. Eu tenho os dados aqui. Eu vou mostrar para vocês logo depois que eu apresentar isso, que é importante a gente visualizar. Então, como que acontece a grilagem de terras? O nome grilagem, na verdade, veio de uma forma de tentar forjar essa documentação, que basicamente as pessoas pegavam uma folha de papel, faziam uma escritura falsa, e colocavam numa gaveta com grilos, porque, sei lá, o que o grilo faz, não sei se é fezes, xixi, não sei o que o grilo faz, que ele passa um aspecto de envelhecimento para o papel. Então, como essas escrituras normalmente eram antigas, porque elas eram hereditárias, eram muito difíceis de conseguir, só quem era muito rico, de famílias muito importantes, conseguiam ter acesso a esses documentos. Eles faziam isso para conseguir enganar melhor, né, entre aspas, esse processo de apresentação das escrituras, pensando que naquela época não tinha nada digitalizado, então, assim, tinha que ser pelo meio do papel. Era tudo mais burocrático. E aí a grilagem de terras começou a ser uma prática, e é uma prática até hoje, a gente vai ver os dados, vou mostrar, não estou tirando da minha cabeça. Grilagem de terras é basicamente isso, você pega uma terra que não existe ou que existe virtualmente, você cria uma escritura daquela terra, mesmo que ela já tenha. E aí como que a gente sabe que isso acontece até hoje, que é o mapa que eu vou mostrar? A gente tem mais área de terras escrituradas do que área no Brasil. Então, assim, a conta não fecha. Por isso que a gente sabe. Então, foi a partir desse momento que começou a ter esse processo de grilagem de terras. E aí, o último processo de questão fundiária é o mais próximo do nosso atual, que seria o agronegócio. E o agronegócio, como a gente já tinha visto, inicia um processo lá, para a Revolução Verde, etc. O agronegócio implica um maior controle da produção, uma maior mecanização da produção. Então, você vai investir no controle dessa produção para aumentar a produtividade. E o que acontece? Qual que é o cenário atual que a gente já discutiu bastante, mas eu vou reforçar nessa aula. O que acontece? A partir do momento que você consegue controlar melhor a produção, você fala o que você vai produzir, onde você vai produzir e como você vai produzir e como você vai gerar lucro a partir dessa produção. Então, você controla todas as etapas do processo produtivo, consegue reduzir as perdas dessa produção e, no fim, lucrar mais pela qualidade do seu produto. Então, o que acontece? O agronegócio acaba sendo uma grande competição para pequenos produtores. Então, os pequenos produtores que já passam por um processo histórico de dificuldade de aquisição de terras, porque a terra é associada a poder e a acúmulo de dinheiro, o agronegócio acaba sendo uma representação, uma dificuldade a mais para que esses produtores consigam vencer a concorrência, mesmo com todos os maquinários e tecnologias implicadas pelo agronegócio atualmente no campo brasileiro. Então, muitas vezes, por pressão e por especulação de terra, esses pequenos proprietários e ruralistas de menor porte acabam tendo que vender suas terras quando eles se encontram em situação de falência, que é o que acontece bastante, às vezes, com o êxodo rural também. A cidade passa a ser mais atrativa, então, basicamente, esse agricultor não vê mais perspectiva no campo por uma questão de falência, ele não consegue resistir à concorrência do mercado, ele vende a sua terra para um capitalista, normalmente, um capitalista que já acumula terras da região, que vai fazer uma oferta interessante para esse camponês, ele vende essa terra, esse camponês consegue dinheiro e normalmente acaba indo para a cidade. O Brasil atualmente é um país essencialmente urbano, ou seja, nós temos mais pessoas vivendo em cidades do que no campo brasileiro, o que é uma coisa recente para o Brasil, esse dado de 2010, do censo do IBGE, que foi o nosso último censo. Então, pensando em processo assim rural, o Brasil era um país essencialmente rural e hoje em dia não é mais. E é uma coisa que é recente, então é um processo que vem acontecendo, não é tipo tão histórico assim, é uma coisa que permeia até os dias atuais, certo? Agora eu vou mostrar rapidão os slides, só porque eu já falei sobre isso.
Segundo. Vou trocar aqui. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo enxergando? Aqui. Tudo certo? Beleza. Todo mundo vendo, né? Beleza. Então, o que a gente vê aqui? Eu peguei esses dados aqui, primeiramente, para a gente conseguir observar a concentração fundiária, que eu comecei a aula falando. Gente, até Brasil, maior característica no campo, concentração fundiária, ou seja, divisão desigual em áreas de terra. Qual que é o nosso dado mais importante? Menos de 1% dos imóveis rurais concentra 45% das terras ocupadas. Então, o que isso quer dizer? Imóveis rurais seria, então, sei lá, escrituras, propriedade de terras, pessoas que estão possuindo as terras, certo? Então, 1% da população, assim, das pessoas que têm terras, concentra 45% das terras ocupadas. Então, o que isso significa? Quase metade das terras produtivas no Brasil, ou improdutivas, depende do critério social, que eu já vou explicar qual é a diferença. 45% dessas terras no campo pertencem a 1% das pessoas que comandam as terras de todas as pessoas, ou seja, 99% tem a posse dos outros 65%. Então, é uma concentração absurda de terra. Então, quer dizer que esse 1% tem uma área gigantesca de terras no Brasil. E lembrando que isso confere poder a essas pessoas. Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Vamos para o próximo gráfico que eu falei. Isso aqui é um gráfico para vocês verem as propriedades de pequenos, médio e grande porte. As que estão em vermelho é as de grande porte, então você vê aí o tamanho de cada uma delas. Em médio é o local onde tem médias propriedades, certo? E a verdinha aqui é de pequenas propriedades, certo? Então, olha aqui, Centro-Oeste e Amazônia. Centro-Oeste e Amazônia. Que aqui é onde eu tinha falado para vocês que tinha bastante, bem no arco da destruição, que eu falei para vocês, do arco da destruição, da expansão das fronteiras agrícolas, da migração do agronegócio para o Centro-Oeste, para a Amazônia. Então, esse mapa acaba ilustrando bastante isso. Tá bom? Agora, esse aqui é importante, que esse aqui que vai mostrar a grilagem de terra. Certo? Isso aqui são as terras do Brasil. Todas as terras que foram computadas, a área do Brasil, praticamente, tá? Essa aqui é a área do Brasil dividida em terras. Então, a gente tem aqui os imóveis rurais, 678 milhões de hectares, as áreas indígenas, 125 milhões de hectares, e as unidades de conservação ambiental, 72 milhões de hectares. Aí, a gente pega a total de terras registradas, certo? A superfície territorial. Se tem 851 milhões de hectares e tem 889 milhões de hectares registrados, lembra que eu falei para vocês que a conta não fecha? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 38 milhões de hectares foram forjados no Brasil, no mínimo. No mínimo. Porque fazendo a diferença que a gente tem é isso, mas pode ser que tenha mais. Certo? Então, o que isso quer dizer? Que tem toda essa quantidade de terras forjadas que vão além da capacidade territorial do Brasil. Então, é impossível que uma coisa tenha mais de uma escritura, entende? Então, isso demonstra, por meio de números, contagem de documentos, etc., essa grilagem de terras, certo? Acho que era isso disso que eu queria mostrar para vocês. Esses gráficos por enquanto, tá bom? Vamos voltar para nossa folhinha. Agora vai bem mais rápido, tá, gente? Essa parte é a maior parte mais densa. Então, agora a gente vai falar da reforma agrária. O que é reforma agrária? Reforma agrária é uma forma de distribuir de forma menos desigual as terras, só que tem que ser promovido pelo Estado, ou seja, o Estado tem que fazer essa distribuição. E tem uma coisa importante, que é a exigência de cumprimento de função social. Aí você me pergunta, o que é a função social da terra?
Basicamente, calma, gente, só para confirmar, tá todo mundo vendo? Eu esqueci de mostrar, de colocar aqui. Tá, beleza, tá. Então, o que é a função social da Terra? Função social da Terra é que, basicamente, essa Terra tem que, de alguma forma, cumprir alguma função que vai como falo, favorecer a sociedade, o meio ambiente e trazer bem-estar. Uma dessas funções sociais que a gente acabou discutindo em algumas aulas é a segurança alimentar. Então, vamos supor, você tem uma terra, se ela estiver improdutiva, se ela não estiver sendo ocupada em nenhuma atividade que traga essas funções sociais para a população, essa terra é considerada como improdutiva e as pessoas podem pedir, pode denunciar isso para um instituto que é o que cuida das terras, que é o INCRA, no Brasil. Você pode fazer essa denúncia diretamente no INCRA, o INCRA vai nessa terra, ele vai fiscalizar, e se essa terra realmente estiver improdutiva, ela vira uma terra devoluta, ou seja, ela passa a ser do Estado novamente, certo? E eu já vou explicar melhor como isso acontece quando a gente for ver MST, essas coisas que a gente vai ver no finalzinho da aula. Então, basicamente, a terra tem que cumprir alguma função social. Então, agropecuária, tem que fazer alguma atividade, cumprir algum benefício para o meio ambiente. Então, tipo, eu quero preservar essa área, não sei o quê, tem um manancial, enfim, esse tipo de coisa. E ainda tem que garantir todos os direitos dos trabalhadores e das pessoas que dependem daquela terra, certo? E isso é protegido pela Constituição. A Constituição garante essa função social da terra. Se eu não me engano, chama a Lei de Uso Capião. Basicamente, você tem que usar a terra. A partir do momento que ela se torna improdutiva, as pessoas têm direito de revogar a propriedade daquela terra, certo? Então, qualquer pessoa no Brasil que tenha uma propriedade de terra, ela deve cumprir sua função social, senão você sofre... você pode acabar perdendo essa terra, certo? Você entra na ilegalidade, certo? Acho que disso é isso. Alguém não entendeu a função social da Terra? Que é uma coisa que às vezes parece um pouco abstrata. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida. A próxima coisa que a gente tem que ver, historicamente falando, é o Estatuto da Terra de 64. O Estatuto de 64, basicamente, ele exige uma obrigação do Estado em garantir acesso à terra se você trabalha nessa terra, se você mora nessa terra, se você tem família nessa terra e você está exercendo função social nessa terra. Certo? E se isso não estiver sendo cumprido, essas pessoas devem sofrer uma indenização. Então, basicamente, o Estado se comprometeu a ceder para essas pessoas que estão nessa condição o acesso à terra. Que seria... Não é uma reforma agrária, mas basicamente, se uma família vive numa terra, numa terra onde ela cumpre toda essa função social e ela mora e trabalha nessa terra, o Estado ele é obrigado a fornecer essa terra legalmente para essa pessoa. Ela não está na ilegalidade, certo? Ela não está ocupando, ela não está invadindo. Então, isso é uma coisa importante. Depois a gente vai evoluir, assim, entre essas, para a Constituição de 1988, que mantém o critério que é usado até os dias atuais da função social, ou seja, ela tem que ter uma função social, ela deve gerar renda e ela tem que garantir a condição de segurança alimentar. Aí você me pergunta, isso foi uma coisa que a gente estudou, eu acabei de comentar, mas basicamente como que ela vai garantir essa condição de segurança alimentar? Ela vai produzir a terra, ela vai ter que fazer alguma atividade agropecuária na terra, e ela vai ter que tornar isso rentável, ou seja, ela vai ter que contribuir escoando essa produção para algum local para que ela adentre no mercado de alimentos, certo? Então, dessa forma, ela garantiria a condição de segurança alimentar. Dessa forma, certo? Então, isso é uma coisa que é importante. Aí, mantém também a Constituição de 1988 conserva os valores de ter que trazer bem-estar social dos trabalhadores, proprietários, garantindo todas as leis trabalhistas e etc. E também não trazer nenhum dano ao meio ambiente, certo?
Então, também tem essa proteção ambiental. Aí você fala, nossa, que lindo! A lei, meu Deus, você está falando só coisa boa, você está falando só coisas lindas que eu concordo, etc. Aí você me pergunta, isso acontece na realidade? Acho que a resposta já é bem clara, mas assim, não acontece na realidade. Assim como a gente viu com as grilagens, e a gente viu com todo assim, o processo histórico, essa lei ela não é cumprida. E ela não é cumprida há muito tempo, e ela não era cumprida, e a gente consegue ver isso pelas terras que são produtivas ou não. Se você pega um gráfico e você analisa as terras que são produtivas ou não, e as terras que são da posse das pessoas, você vai ver que todas as terras não são todas as terras que são produtivas, ou seja, tem muitas terras que estão na ilegalidade. E as pessoas não perdem a posse da terra por conta disso, porque essa denúncia, ela só pode perder mediante uma denúncia direta. Então, o INCRA não vai ficar fiscalizando terra por terra de forma incisiva, certo? Então, existem muitas terras que estão na ilegalidade que não garantem, não produzem, não garantem renda, não garante nenhum dos direitos trabalhistas dos trabalhadores daquela terra e ainda não faz proteção ambiental, certo? E aí entra o papel do Estado, que seria de tornar essas terras devolutivas, certo? E, e entregar uma reintegração de posse. E agora eu vou explicar direito o que é. Que é aí que entra a ação dos movimentos que são a favor da reforma agrária. Retomando que é a reforma agrária que eu acabei de explicar. A reforma agrária, então, ela é a redistribuição de terras. Então, você vai pegar todas as terras do Brasil que a gente viu lá, as grandes propriedades, médias propriedades, você vai redistribuir essas terras de forma a diminuir a concentração fundiária, certo? E garantir maior acesso à terra para as pessoas no Brasil. Lembra daqueles proprietários que eu acabei de falar que se encontram falidos e acabam tendo que vender suas terras por conta da pressão do mercado, da pressão da concorrência, do agronegócio? Então, era papel do Estado garantir que isso não acontecesse com essas pessoas e garantir o direito a essas terras, certo? Então, acaba tendo um conflito de interesse e tem uma linha muito tênue, uma coisa muito próxima, um limite muito próximo nessa lei, do que é função social ou não. Então, a lei, além de ela não ser cumprida, ela tem brechas, certo? E aí que entram os movimentos de pró-reforma agrária. Uma vez que essa lei não é cumprida, e uma vez que o Estado não promove direito à terra com todos os gráficos que eu mostrei, as coisas que a gente viu aí, e que isso não acontece, algumas organizações não governamentais, com auxílio das pessoas que querem reivindicar direito de posse a terras e que querem lutar pelo direito de poderem produzir em suas terras ou ter alguma coisa, ter algum local onde eles podem fixar a família, etc., e iniciar esse trabalho, iniciou esses movimentos onde todas as pessoas se reuniram e, por meio de uma forma organizada, passaram a criar esse movimento pró-reforma agrária. E vale citar uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer, é que às vezes a gente pensa, às vezes a gente associa a reforma agrária como sinônimo de, para não falar comunismo, assim, que é uma coisa que não tem muita relação, mas assim, que seria anacronismo eu falar isso, né? Anacronismo é tipo deslocar um termo do seu contexto original e colocar numa outra coisa, por isso que eu não posso fazer isso. Mas assim, para não ficar com essa impressão de que reforma agrária tem esse viés, as maiores potências lá, pensando na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, que a gente já trabalhou e trabalharam também na Frente 2, na Divisão Internacional do Trabalho, a maior parte dos países centrais, grande parte dos países centrais, então Itália, Inglaterra, Alemanha, dos países europeus, se não me engano, Japão também, realizaram reforma agrária. Por quê? A reforma agrária, ela é rentável. Por isso que esses países acabaram fazendo isso. Então, pelo contrário que algumas pessoas podem chegar na conclusão de que reforma agrária é uma coisa que não traria lucro, que não traria nenhum benefício em termos econômicos
pensando nesse viés que acaba tendo... Por isso que eu falei nessa aula que essa aula é polêmica, porque acaba entrando em questões muito políticas e muito sensíveis na nossa sociedade, de diversos setores sociais, que seriam as lutas no campo, que eu já vou apresentar para vocês uma coisa que acontece muito. Eu não trouxe exemplos na aula para não ficar muito extensa a aula e cansativa, cheia de histórias, etc. Mas os movimentos de reforma agrária no Brasil, pró-reforma agrária no Brasil, são no mínimo, assim, sendo bem franca com vocês, assim, são violentos, certo? Para ser bem franca, eles são violentos e é violência extrema. Tô falando de assassinato, tô falando de perseguição, tô falando de coisas bem cruéis mesmo. Então é um campo, por isso que eu falei, desculpa a palavra, mas é uma putaria. Tipo, real, assim. Não tem lei, não tem. As leis têm, mas não tem fiscalização, não tem ordem. É um tipo de conflito que é bem polêmico, envolve diversas partes, tanto de proprietário como posseiros e etc. E por mais que seja organizado em alguns momentos esse movimento, é um movimento que tende muito a conflitos mesmo, conflitos de invasão de terras, que é crime, invadir terras, propriedade privada é crime, não vamos nos esquecer disso também. E envolve toda uma questão judicial, uma questão burocrática, além de ações bem, assim, que envolvem ativistas, envolvem personalidades que já vieram para o Brasil. Tem alguns casos de pessoas de outros países que vieram para o Brasil acompanhar essa situação, fiscais do INCRA que foram mortos. Então, existem vários casos, assim, podres mesmo, dentro do campo, certo? Então, é por isso que a gente chama de conflitos agrários, porque literalmente um conflito, como se fosse uma mini guerra civil aí, digamos. É uma coisa bem complicada, certo? Então, basicamente, pensando... Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos de movimentos pró-reforma agrária no Brasil, que seria a Liga Camponesa, mas na década de 40, 50, foi criada. A Comissão Pastoral da Terra, que é associada a uma certa, né, a igreja, etc., mas ela atua principalmente na Amazônia e no Centro-Oeste, certo? Também começou em 1975. E o MST, que acredito ser a mais conhecida, principalmente porque ela está mais próxima da nossa região, tá? O MST teve início no sul do país. E o que eles têm em comum, né? Só para não ficar especificando de cada um deles, que eu duvido que caia todo específico deles no vestibular. Mas eu acho que o importante é entender o que todos esses movimentos buscam. Então, basicamente, é muito comum verem, sei lá, assentamentos do MST que estão invadindo esse dilema, assim, de invadir propriedade privada, que é crime, certo? Por lei, invadir propriedade privada é crime, na medida que a terra não cumprir função social também é crime. Então, como funciona esse processo? Num ambiente ideal, o grupo, sei lá, do MST, vai fazer um assentamento numa terra que eles enxergam como improdutiva, vão denunciar para o INCRA, certo? O INCRA vai fiscalizar para ver se essa terra está sendo utilizada, se ela está cumprindo função social, para conseguir pedir para que essa terra se torne devoluta, igual eu tinha falado. A partir do momento que ela se torna devoluta, ela se torna do Estado, e assim o movimento consegue fazer reintegração de posse, que consegue solicitar essa terra, certo? Porque a gente já tinha visto na lei de 64 que a pessoa que vive e trabalha na terra e cumpre função social, gera renda e etc. na terra, o Estado é obrigado a fornecer essa terra a essa pessoa, essa família, esse grupo de pessoas, etc. E assim por diante, certo? Então, é para isso que esses movimentos pró-reforma agrária
invadem propriedades privadas para conseguirem a reintegração de posse dessas terras e assim garantir a função social delas, certo? Pelo menos eles alegam isso, que eles querem trabalhar na terra, que eles querem usar a terra e etc. Que eles poderiam garantir função social a uma terra que está improdutiva na prática, certo? E basicamente é isso. Aí, caso não der certo, né, caso a terra esteja produtiva, ou o juiz julgar que a terra está produtiva, ou as coisas podres que a gente sabe que acontece também na política dos dois lados, e ele não tornar essa terra devoluta, a terra continua sendo do posseiro, continua sendo do proprietário original e nada muda, certo? E aí acontecem as tretas também dessas pessoas terem que ser expulsas dessas terras. E aí é quando esses conflitos acabam esquentando mais e tem picos desses conflitos, certo? Então, isso é basicamente como acontece no campo. E aí eu vou para a última parte da aula, na real, que é especificamente da violência no campo. Existem diversas formas de violência no campo que a gente precisa comentar. Uma delas que é bem evidente e tem denúncias é que se você for pesquisar... Ai, gente, desculpa. Se você for pesquisar trabalho escravo no Brasil e ver estatísticas de trabalho escravo no Brasil, você vai ver que grande parte, a maioria das mãos de obras escravas e infantil atuais se concentram no campo. E tem diversos motivos para isso. Um deles é o distanciamento dos meios de, né, assim, distanciamento maior, então fica mais velado, e a dificuldade em fiscalizar. Os órgãos públicos normalmente acabam não chegando nessas áreas e fica mais difícil de fiscalizar. Então, esse é um dos motivos. Relações de trabalho opressivas, que não se configuram como uma mão de obra escrava, mas o salário é reduzido, ou seja, não tem um salário básico digno, não tem condições de trabalho dignas e não garante todos os direitos trabalhistas, além que inclui, né, tipo, jornada de trabalho, condições de trabalho, instrumentos, proteção, etc. Lembrando que trabalho no campo, você vai estar exposto a diversos maquinários, certo? Sei lá, tesoura, corta-grama, produtos químicos, etc. Diversas coisas que você pode estar exposto. O sol também. Questão da alimentação, tudo isso tem que ser pensado, transporte e tudo mais. Todas essas leis trabalhistas que vigoram e que deveriam vigorar no campo também. Esqueci. Outra coisa que eu acabei de citar, mas está aí agora na parte de violência, é o uso de força paramilitar para execução de despejo, né, que está aí. O que isso significa? Quando tem essa questão da reintegração de posse que eu falei para vocês, que invadir a terra é crime, certo? Então você vai invadir uma propriedade privada e aí essa terra não se torna devoluta, ou seja, ela não volta a ser do Estado. O Estado vai sendo o centro, né, de força, sendo o centro que pertence, tem a posse da força física, etc., digamos assim, da força militar, etc., concentrada no poder do Estado, o Estado faz uso dessa força para conseguir despejar, conseguir expulsar as pessoas dessas áreas, e a coisa fica bem feia, certo? Em alguns casos, acaba sendo bem grave essa... Ai, gente, acaba sendo bem grave essa situação. Mas outros casos que eu também já citei, que é assassinatos, ameaças de morte, prisão de trabalhadores rurais, e aí tem uma questão que eu falei para vocês, né, de assassinato, etc., ameaça de morte, principalmente de pessoas que estão fiscalizando, então tem dos dois lados, então, tipo, o que eu dei o exemplo lá dos funcionários do INCRA, que estavam indo fiscalizar a terra, etc., e os proprietários da terra vão lá e matam essas pessoas. Eu não quis colocar foto, nada, tipo, na minha época, quando eu tive essa aula, a professora, ela colocou foto das pessoas mortas, assim, pra chocar a gente mesmo, mas eu achei melhor não colocar, até por uma situação de AD, assim, não conheço vocês, não sei cada um de vocês, eu acho que não precisava disso para entender a aula, certo? Então, se alguém quiser, eu posso procurar fotos, exemplos, casos mais concretos, assim,
Não lembro o nome das pessoas, mas eu lembro de uma ativista norte-americana que foi fazer alguma coisa de reintegração de postos na Amazônia e ela acabou sendo assassinada também. Sobre trabalho escravo, assim, eu não tenho muitos exemplos concretos, mas posso pesquisar para vocês também. Eu só tenho os dados, assim, jogados. E um último caso, que também acaba sendo famoso, que seria a paramilitarização das pessoas. Então, sei que seria uma coisa análoga a grupos guerrilheiros, por exemplo. As próprias pessoas da sociedade civil que estão aclamando, né, os camponeses, etc., que estão querendo a reforma agrária, eles se militarizam, eles se armam, certo? E eles acabam se armando frente ao Estado para combater o Estado. Esses são os casos mais graves, que é vira fogo dos dois lados, certo? Vira guerra dos dois lados. E aí vira uma coisa horrível. Então, sobre violência no campo, era mais isso. Eu quis deixar essa aula bem assim, o que cai, etc. O que é muito importante nessa aula, como eu já tinha destacado, é justamente a questão, se eu tivesse que decorar algumas coisas dessa aula que eu vejo que cai bastante, a questão histórica, recapitulação histórica, associar sempre a terra ao poder, entender como se deram essas relações e como elas se dão até hoje, ou seja, pela questão histórica de ter passado hereditariamente, pela exclusão de certos setores sociais, como lá os colonos e colonos não, os imigrantes e os escravos da época, de terem sido excluídos desse processo de aquisição de terras, e de até hoje a gente ter uma desigualdade no campo e uma concentração fundiária que foi permeada e garantida e naturalizada e tudo mais, que continua até hoje, principalmente por uma questão de não garantir o acesso a todas as pessoas, de não tornar o acesso à terra algo fácil, de incrementar a concorrência por meio do agronegócio, impedindo que pequenos produtores rurais se mantenham financeiramente, que consigam manter suas funções nas terras, que acabam vendendo e saindo desse meio. A grilagem de terras é uma coisa que cai muito, grilagem de terras, então saber por como que isso aconteceu historicamente, as pessoas grilavam terras para conseguir ter essa escritura e assim conseguir reivindicar a propriedade de acordo com a lei de terras. Esqueci. A reforma agrária, o conceito de reforma agrária, entender que o Brasil não fez reforma agrária e que isso acentua ainda mais a questão da concentração fundiária, lembrando que 1% das pessoas que estão dos imóveis rurais, etc., das escrituras, estão com 45% de toda a área agricultável no Brasil. E entender também que a função social da terra, a terra ela tem que cumprir uma função, uma atividade agropecuária, ela tem que ter meios de manter os trabalhadores com todos os seus direitos, os proprietários, e também garantir um bem-estar para o meio ambiente, um bem-estar social, e que independente da questão da função social da terra, existem outros meios que podem acontecer de forma ilegal, que essa lei não é cumprida, que a lei não é cumprida, e que por isso, pelo fato da lei não ser cumprida, que a gente tem os conflitos de reforma agrária e uma concentração bem desigual de terras distribuída entre as pessoas. Então, dessa aula é isso. Eu quero abrir para as perguntas agora. O guia de estudos, né? Os exercícios estão liberados, então são sempre esses exercícios aqui do final, certo? Os exercícios propostos, os exercícios complementares. Se alguém tiver dúvidas nos exercícios, por favor, me chamem. O importante é vocês fazerem. Na última aula a gente fez exercícios e não conseguimos terminar de corrigir. Se a gente ficou com alguma dúvida naqueles exercícios, pode me perguntar também no particular, no grupo, só manda. Mas é importante que vocês façam esses exercícios essa semana. Pode ser depois do simulado, se não ter simulado, façam depois do simulado, que a gente vai fechar esse bloco. E na próxima aula a gente vai começar a falar de fontes de energia. Fonte de energia também é uma coisa que costuma cair. Deixa eu parar de compartilhar.
É uma coisa que cai bastante, principalmente no Enem, etc. Tem bastante atualidade, assim. Meu Deus, minha câmera tá com zoom, tá? Tem bastante atualidade, então fonte de energia também é importante. E aí a gente vai para combustíveis logo depois, discute também bastante combustíveis, também é um assunto importante. Fala um pouco mais sobre questão ambiental, que é uma das coisas que mais caem. Então eu vou revisar isso com vocês de novo, falar de novo de questão ambiental. E a partir disso a gente vai para urbanização e acaba o ano. Tá bom? Só para deixar vocês mais tranquilos quanto ao cronograma. Eu sei que a gente terminou mais cedo, então, por favor, se tiverem perguntas, é agora que a gente está fechando um bloco, tá bom? Mando sim. Mando, pode deixar. Reforma agrária, beleza, explicam. Então, basicamente, o que é a reforma agrária? Ele é um movimento, e aí o que eu falei, que não aconteceu no Brasil. Ele é uma forma de um sistema, assim, basicamente, um projeto, digamos assim, que foi criado e implementado em diversos países do mundo, que basicamente consiste em distribuir as terras. Então, eu vou pegar, sei lá, eu vou pegar o Brasil inteiro, pegar todas as propriedades que existem hoje e eu vou redistribuir. Então, sei lá, uma propriedade tem 4x, sei lá, pensando no x aí, um valor de área. Tem 4x. Ah, não, vou explicar de outro jeito, vamos lá. Ah, sei, mas eu te explicar. Não estou satisfeita do jeito que eu estou explicando. Eu não posso rasgar isso. Tá, isso eu posso rasgar. Tá, isso aqui é uma propriedade. Certo? É uma propriedade muito grande. Eu tenho essa propriedade. E você, acho que é a Ana que perguntou, né? Eu chorar. Ah, não, é a Camila. A Camila não tem nada. Nem a Camila, nem a Giovana, nem a Vanessa. Aqui, eu olhei as 3 pessoas. A Giovana, a Vanessa não tem nada. A Camila também não tem nada. E eu tenho tudo isso. Então, o que é a reforma agrária? Eu vou rasgar essa folha, dar uma para a Giovana. Aí vou rasgar de novo, vou dar outra para a Vanessa. Eu vou rasgar de novo, vou dar outra para a Camila. E aí, assim, eu vou distribuir essa terra. Entende? Então, basicamente, tipo, você vai pegar uma acúmulo mais desigual de terra e você vai redistribuir de forma mais desigual, assim, a terra, entendeu? De forma que as pessoas tenham uma quantidade de terras menos concentrada. Então, pensando no Brasil, que não fez reforma agrária, é meio que esperado que a gente não tenha uma distribuição de terras bem igual, que é aquele cenário que eu tinha falado, que vamos supor, 1%. Então, vamos supor, tem 22 pessoas aqui na aula. Gente, eu não sei mais fazer matemática, mas 1% de 22 é 0,22, né? Enfim, isso não vai dar certo. Mas assim, vamos pensar, de 100 pessoas, vai, 1%. Uma pessoa dessas 100 pessoas vão ter metade do Brasil, praticamente. Entendeu? Então, isso mostra a desigualdade da quantidade de área, assim, pensando em área de terras. É como se uma pessoa tivesse, sei lá, a área do Maranhão e o resto tivesse, tipo, propriedades pequenas, tipo, o tamanho da minha casa. É basicamente isso, assim. Sabe, uma pessoa tem o Amazonas da grilagem, tá? Então, basicamente, a grilagem, tipo, a lei de estatuto de terra, eu falei que essa aula é uma aula polêmica. A lei de estatuto de terra de 1850, ela determina que para você reivindicar a posse da terra, você precisa ter a escritura, certo? Então, o que aconteceu? Começou a ter falsificação dessas escrituras. Começou a ter uma corrida aí, tipo, as terras lá que eram do Estado, enfim, que não eram vendidas, que não eram colocadas no mercado de trabalho, no mercado de vendas, etc. Então, para você reivindicar a posse dessas terras, você precisava da escritura. Então, as pessoas começaram a falsificar as escrituras para conseguir ter acesso a essas terras. E aí, as terras eram computadas 2 vezes. Então, basicamente, é uma corrupção que você se apropria de terras que não são suas, certo? Tipo assim, aquela terra não é sua, e você vai lá e apresenta uma escritura falsa,
E você acaba tendo acesso àquela terra passa a ser sua porque você apresentou uma escritura falsa, porque na lei tá falando que basta você ter a escritura, entendeu? Só que isso é uma coisa cara, então só pessoas bem ricas conseguem fazer isso, conseguem fazer esse processo. Sim, não sei se fez muito sentido, mas a grilagem é uma forma de você... Então, não só com terras do governo, terras que estão paradas, de forma geral. Mas normalmente são terras do governo, sim. Terras do governo que pertencem ao Estado, por algum motivo, então pertencem ao Estado, e você cria essa escritura falsa. Mas não precisa, não é essencial, não precisa ser só do governo. Outra pergunta, essas terras que seriam divididas de forma mais igual seriam terras irregulares ou só terras que estão sendo usadas? Então, num contexto de reforma agrária, seriam todas, certo? As irregulares, ou seja, aquelas que não cumprem função social de acordo com a lei de uso capião, que seria a legislação vigente atualmente, ou seja, a que é mais atual, ela sim, você, tipo, meio que tira a terra do proprietário porque ele não está fazendo o uso adequado daquela terra. Agora, no contexto de reforma agrária, você ia basicamente pegar as terras, assim, de todos os proprietários e redistribuir. Então, independente, sabe? A reforma agrária é uma coisa institucional, uma coisa bem sistêmica. E a questão que eu falei dos movimentos de pró-reforma agrária são coisas mais pontuais. Então, tipo assim, sei lá, a terra do meu vizinho não tá fazendo nada. Vou invadir, vou denunciar para o INCRA, sabe? Uma coisa bem pontual, assim, porque a gente não passou por um processo de reforma agrária. Então, são duas coisas distintas. Aí a gente tem alguns países que passaram por reforma agrária, que aí o Estado vai fazer a divisão dessas terras, certo? O Estado pega essas terras e tem que ser feito pelo Estado. O Estado faria essa divisão, certo? Não sei se ficou claro. Se não ficou, eu tenho que explicar de outra forma. Não sei. Porque é um assunto. Nossa, esse assunto é treta. Ou assuntinho polêmico. Por isso que eu falei que é polêmico. Por quê? Porque tem muita corrupção envolvida, tem muitos órgãos envolvidos. É uma coisa que é histórica, que acontece até os dias de hoje. Muitas leis, muitas coisas. Então, assim, não precisa decorar as leis, entendeu? Não precisa, tipo, saber uma por uma. Eu acho que a lei de terras é muito importante, tá? Então, sim. O MST, que seria o Movimento Sem Terra. O MST é o Sem Terra, e eles fazem parte do movimento para a reforma agrária. Certo? Eu trouxe 3 exemplos, que é a Liga Camponesa, a Pastoral da Terra, a Pastoral Sem Terra, esqueci agora o nome, e o MST, que seria o movimento do Sem Terra, certo? Eles reivindicam a terra, eles são movimentos pró-reforma agrária, ou seja, eles lutam pela redistribuição das terras a fim de diminuir essa concentração fundiária, de ter muita terra na mão de poucas pessoas. Mais alguma dúvida, gente? Pode mandar. Gente, então se ninguém tiver mais dúvida, eu vou mandar o gabarito no grupo depois, mando também o link da aula no YouTube. Fiquem à vontade para mandar mais dúvidas no grupo, me perguntar mais coisas, me chamar no particular. Façam os exercícios, façam o simulado com carinho, tá bom? Se não tiver mais nada, então é isso, tá bom? Podem sair e boa noite.